Bem-vindos ao nosso terceiro dia da série Sabedoria, aqui no nosso Devocional de Direção. Nós começamos a falar sobre o conceito de sabedoria na primeira parte, na segunda parte sobre os motivos, as razões para você buscar sabedoria. Ontem ainda eu fiz uma pergunta para encerrar a live, né? Será que eu estou vivendo de maneira sábia? Será que as minhas decisões elas estão feitas de maneira sábia? E a resposta é: quem responde isso são os outros. São os que estão ao meu redor. Eles são a resposta disso. São os outros que atestam a sua sabedoria. Se você se sente sábio por si mesmo e mais ninguém reconhece isso, talvez você precise repensar, porque Provérbios 3:7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, a sabedoria ela é reconhecimento dos outros. À medida que você vai crescendo, que as suas palavras vão sendo ditas, pessoas vão reconhecendo a sabedoria que Deus colocou em você. Ok? Eu quero falar sobre um texto hoje, para depois falarmos sobre mais princípios para que venhamos acessar a sabedoria. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Eu poderia fazer uma série para cada área da nossa vida que exige sabedoria. Poderia fazer, por exemplo, uma série sobre sabedoria para se relacionar, sabedoria para ministério, sabedoria para trabalhar, sabedoria para estudar, sabedoria para crescer em conhecimento, sabedoria para finanças, sabedoria para a criação de filhos. Nós podemos fazer séries assim ao longo do tempo, né? mais esmiuçado, mais profundo, né? E dá para fazer. Vamos fazer futuramente. 2 Crônicas 1:7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Meu irmão, quem de nós não queria essa conversa com Deus? Foste bondoso com Davi, meu pai. Pede-me o que queres, versículo 7, né? Salomão respondeu: foste bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Pois quem seria capaz de governar esse povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens, honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar meu povo, sobre o qual constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Essa conversa ela é emblemática, é uma conversa diferente. Deus chega para Salomão e ele simplesmente faz o que... Você lembra do gênio da lâmpada, do Aladim? Eu lembro que eu assisti esse desenho quando era criança, e ele esfregava a lâmpada, e ele chegava, o gênio dizia: você tem 3 pedidos para fazer. Né? Eu lembro que quando ele fazia isso aí, eu ficava pensando, se eu fosse eu, o que eu ia pedir? Né? Se eu tivesse a chance de responder a essa questão, de ter 3 coisas, o que eu pediria? Eu ficava pensando aí, ficava elegendo prioridades, né? Eu ficava fazendo a lista assim, tá, eu queria isso aqui. Ah, mas isso aqui é melhor que isso aqui. Ah, mas se eu tivesse isso aqui, eu teria isso aqui. E você fica elegendo prioridade. E de fato, Salomão está diante de Deus e ele precisa ter uma prioridade agora. Porque Deus lhe pede para ele, Deus lhe faz uma proposta irrecusável de ele pedir o que queria. Só que ao mesmo tempo que você está diante de Deus, para você pedir para Deus o que você quer, Deus também está vendo, ao mesmo tempo que ele está disposto a te dar o que ele quer, ele também está vendo qual é a sua prioridade, o que move o seu coração. As suas orações refletem as suas prioridades.
Ele tá olhando para você e dizendo, olha, eu meio que sei o que você precisa. Né? Completamente, a Bíblia diz que Deus sabe tudo o que pedimos antes mesmo de falarmos. A pergunta é, quando eu te der a oportunidade de escolher, o que você vai escolher? O que move o seu coração? Sabe, diante de uma oração, nós podemos ter dois objetivos. Escolher coisas para me satisfazer ou escolher coisas que envolvem o propósito que Deus me deu. Pergunte-se para si mesmo hoje se as suas perguntas a Deus, os seus pedidos a Deus, são desejos humanos ou se são pedidos que envolvem o propósito de Deus. Bom dia. Toda a nossa rotina está mudando, gente, porque o meu filho começa hoje, a primeira série, primeiro ano, e começa de manhã. Então, nunca estudou de manhã na vida, essa é a primeira vez. Nós estamos tudo aqui adaptando agora a nossa rotina. Então, o Volte Meia vai dar bom dia para nós aqui. Então, ao mesmo tempo que Deus te pede, é como, lembra do cego de Jericó? E para várias pessoas Jesus fez essa pergunta. O cego estava ali, né? Você imagina que talvez o olho, ou uma coisa no olho, ou enxergando como um cego, né? Que não, mostrando, por exemplo, que não está enxergando como um cego faz. E é nítido, ele já sabe o que ele precisava. Só que Jesus chega para o cego e fala, o que queres que eu te faça? Quando Jesus faz essa pergunta, não é uma pergunta para ele descobrir o que você precisa. É a pergunta de qual área que você quer que eu toque primeiro? Qual é a sua prioridade? Aí você escolhe conforme os seus desejos carnais ou você escolhe conforme o propósito de Deus. Quando você escolhe conforme os seus desejos carnais, Deus pode realizar coisas para você que envolvem o seu desejo, mas você ainda ficará longe do propósito. Mas quando você resolve fazer pedidos que têm relação ao propósito de Deus em você, você começa a pedir como Deus pede. Você começa a querer o que Deus quer. E os seus desejos virão junto. É a oração de João capítulo 15, versículo 5. Se vós... como é que é? Pedindo... Se minhas palavras estiverdes em vós, ou se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. É esse momento. Quando você começa a pedir o que está no coração de Deus, o que está no seu coração humano, ele acontece. Guarda o que eu vou te dizer. O sonho de Deus está... O teu sonho está embrulhado no sonho de Deus. Se você não desvenda o sonho de Deus, o seu sonho não acontece. Vamos de novo. O seu sonho está aqui, o de Deus está aqui. Ó. Está embrulhado. Se você não descobre, não desembrulha, descobrir é tirar o que está cobrindo, né? Se você não descobre o sonho de Deus, você não recebe o seu. Você lembra quando José foi chamado na frente de Faraó? José tinha um sonho, tinha um sonho, né? Desde a infância dele ele teve um sonho. E esse sonho estava quase acontecendo. Mas antes de acontecer o sonho de José, ele teve que interpretar o sonho de Faraó. Então, se eu fosse você, parava de pedir sonho para Deus. Se eu fosse você, eu passava a partir de hoje, lutar todos os seus dias para descobrir qual é o sonho de Deus para você. E se você descobrir o sonho de Deus para você, os seus sonhos todinhos, eles vão estar dentro dele. Todos. E sonhos que você nem sabia que tinha. Você achava, estava meio embaçado. Dizia, olha, eu queria ir, mas Deus me deu algo muito melhor. Aí você vai ouvir aquele discurso daquelas pessoas que dizem assim, ó, eu nunca sonhei receber isso que eu estou recebendo. Eu nunca sonhei ser o que eu estou sendo. Porque, de fato, quando você descobre o sonho de Deus, ele não só alcança as suas expectativas, ele supera as suas expectativas. A vontade de Deus é boa, perfeita, e ela vai te agradar. Agora, você imagina Salomão diante de Deus. Ele já era rei. Olha o coração de Salomão. Ele já era rei. Já estava no ápice do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação. Ele se posicionou como um filho e assumiu o lugar do seu pai. Ele já era, o Davi era um rei de guerras, de conquistas. Salomão ele já foi conhecido por ser um rei de alianças, né? Que você não precisa construir o que já está pronto. Você precisa ir mais além. Aí Salomão está simplesmente recebendo de Deus uma proposta. Me pede o que você quiser.
Naquele momento é como se o cérebro começasse a fazer prioridade, prioridade, prioridade. E ele começou a pensar, o que vem antes? E quando você elege prioridade, você pensa, o que vem antes? O que vem antes? Certo? Às vezes eu falo com algum jovem, com outro, e ele fala assim, eu queria um carro. Eu falei, você tem uma renda para sustentar esse carro? Não, minha renda é baixa. Então você não pode ter um carro bom. Tem que ter um carro mais simples, porque sua renda não sustenta o que você quer. Ao invés de você ficar pedindo carro, você tem que começar a buscar uma renda, porque a renda vai trazer o carro. Então tem coisas que a gente precisa eleger, que uma coisa vai depender da outra. E diante de um pedido desse, essa proposta de Deus, eu preciso eleger uma prioridade que vai trazer o resto. Se eu pedir o resto, se eu pedir o acrescentar, o que Deus diz que vai acrescentar, eu vou deixar de viver o propósito. É por isso que a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas, as demais coisas, que no contexto vai mostrar que é vestimenta, comida, bebida, sustento, as demais coisas vos serão acrescentadas. É muita imaturidade da minha parte me pedir para Deus o acrescentadas, o que vai ser acrescentado, porque eu não vou viver o propósito de Deus. Mas se eu buscar o reino de Deus, eu estou vivendo o propósito de Deus, e aí as coisas que o meu coração precisa, que a minha carne precisa, tudo isso não vai vir para preencher, vai vir para acrescentar. Isso vai ser consequência. Não sou eu que corro atrás das coisas, é as coisas que vão correr atrás de mim, quando eu estou fazendo o que nasci para fazer. Amém? Então, Salomão diz, Senhor, olha o coração de Salomão. Quando ele vai pedir para Deus o que Deus disse para ele, que ele podia pedir o que ele quisesse, ele não pensou nele. Meu irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba isso nessa manhã. Acesse isso. Deguste isso. Salomão não pensou nele quando foi pedir. Meu irmão, Deus chamou Salomão e disse, pede-me o que você quer. Você já ouviu essa voz um dia? E está pedindo coisa para você? Puxa a vida. Salomão ouviu essa voz dizendo, pede-me o que você quer. E Salomão pensa no povo, pensa no propósito, pensa na chamada, pensa na vocação que ele tem. Ele não pede para ele. Quando Deus diz, pede o que você quer, ele não pede o que ele, para ele, coisa para ele. Ele fala o que ele quer, mas não para ele. Quando ele fala, pede o que você quer, olha de quem que ele lembra. Meu pai. Meu Jesus, me ajuda, Senhor. Que coisa doida, meu irmão. Ele fala, o Senhor me colocou como rei no lugar do meu pai. Olha que coisa linda. Versículo 8 aqui, ó. Foste bondoso com meu pai e me fizeste reinar em seu lugar. Então, ele fala, versículo 10, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Meu irmão, se Deus te chamou e pediu para você, me pede o que você quer, e a palavra povo está no teu pedido, está no caminho certo. Oh, glória a Deus. Porque se você está pedindo coisa que não envolve um povo, você está só querendo se completar. Você está só querendo usar a Deus. Quando ele pede, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria por causa do povo, por causa do chamado, por causa do alvo do meu ministério, Deus está dizendo, você entendeu, Salomão. Você entendeu. Agora Deus vai dizer assim, ó. Você podia pedir tanta coisa. Tanta coisa, Salomão. Você podia pedir riqueza. Você podia pedir bens, honras, a morte dos seus inimigos, longevidade de vida. Mas quando você pediu sabedoria para governar meu povo, você acertou meu coração. Você acertou meu coração porque eu coloquei você para governar meu povo. Quando você simplesmente sonha com o meu povo, quando você simplesmente deseja que meu povo fique bem, você está desejando o que eu desejo. Essa é a oração infalível. Você está amando o que eu amo, você está querendo o que eu quero. Aí sabe o que Deus diz? Então você vai ser o homem mais sábio que já existiu. E sabe o que vai acontecer depois disso? Você vai ter riquezas, bens,
honras como nenhum rei antes de você e nenhum depois de você. É como se Deus estava dizendo assim para Salomão: Salomão, a sabedoria vai te trazer tudo isso. Se você tivesse pedido de riqueza, a riqueza não traz sabedoria. Mas quando você pede sabedoria, a riqueza vem depois da sabedoria. Se você pedisse honra, a honra não traz sabedoria. Muito pelo contrário. As pessoas que são mais honradas, às vezes se perdem com o que receberam. Mas como você pediu sabedoria, agora você pode também ser honrado. Porque se você é sábio para lidar com a escassez de elogios, você vai ser sábio para lidar com a multidão de elogios. Você vai poder... Meu irmão, sabedoria é a capacidade de gerir, capacidade de administrar o que você recebe. Salomão está dizendo: eu não quero que o Senhor me dê coisas, eu quero que o Senhor me dê aquilo que administra as coisas. Eu não quero que o Senhor me dê os bens, eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu preciso para gerir os meus bens. Eu não quero que o Senhor me dê pessoas, eu quero que o Senhor me dê capacidade, sabedoria para liderar as pessoas. A lógica se inverte, sabe? Tudo fica ao contrário. Ele pede algo para Deus dar a ele, para ele conduzir o que Deus já deu. Então não peça para Deus te dar coisas que você não tem. Peça para Deus te dar coisas para gerir o que você já tem. Porque, de fato, o seu pedido para sabedoria, quando você pede para Deus sabedoria, ele já está te dando todos os dias. Lembra que eu falei ontem? Mas o acesso à sabedoria, o viver com sabedoria, não implica em apenas pedir, orar e pedir. Mas implica em você permitir que a sabedoria se manifeste. Quando você dá a pausa necessária, quando você para quando você deveria fazer, e você para deixar a sabedoria se manifestar. Aquilo que já está em você. Agora olhem para um exemplo de Salomão, já sendo o rei mais sábio do mundo, lidando com uma causa diferente. Olha que desafio, meu irmão. Vamos viajar comigo aqui por uns minutinhos? 1 Reis 3:27. Então disse o rei: entregue o menino vivo à primeira mulher. Não matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viam nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Tem uma coisa que a sabedoria traz: a justiça. Um sábio nunca vai ser injusto. Mas olha o pepino que ele tinha que descascar, meu irmão. Salomão estava lá no seu trono, entram duas mulheres brigando. E a coisa era feia. Não era briga por um bem material, não era um pedaço de terreno. Era um filho, era um ser humano. Por quê? O que aconteceu na noite anterior? As duas dormiam com os seus dois nenês. Uma sufocou o seu nenê, matou ele. Acordou de madrugada, botou o bebê morto dela no braço da outra e pegou o bebê da outra. Quando elas acordaram, a que acordou com o filho que ela viu que não era dela, embora que esteja vivo. Ela acordou com o filho que não era dela, morto, e não era dela ainda. E a outra acordou com um filho vivo que era da outra. E elas começaram uma eterna discussão, porque a outra disse: não, esse aqui não é meu filho, esse que está morto aqui no meu colo, não é meu filho, eu conheço meu filho, a mãe sabe qual é o seu filho. E a outra disse: não, você matou seu filho, agora que é o meu. Mas não, você roubou o meu. E aí ficaram as duas brigando. Meu irmão, pensa, se tu chega numa situação como essa, o que você vai fazer? Palavra contra palavra, sabe? Um dizendo: foi ela, não foi ela. Parecia agora o governo, parecia na política agora, a campanha da eleição da presidência. Você é mentiroso, você é fake news, você que faz fake news. Não, você que faz fake news. É você, isso é fake news. Você ficava confuso, quem é que está falando a verdade e quem está mentindo? Só a sabedoria faz você tomar decisões corretas. Salomão está diante das duas e uma está com o filho aqui no colo, né? Esse aqui é o meu filho, você matou o seu. E a outra está com o filho morto, dizendo: isso aqui não é meu filho, você matou o seu filho e colocou o seu filho morto nos meus braços. De quem é o filho? Ou quem é a mãe do filho que ficou? Quem é a mãe do filho vivo? Diante de Salomão. Salomão chega. Olha aquela situação. Olha que o sábio, meu irmão. É incrível, né? A pessoa com sabedoria de Deus, ela age com justiça, ela não é injusta. Por isso que você precisa de sabedoria, acessar, viver sabedoria. Viver em sabedoria, para você tomar decisões justas. Salomão chega e fala:
Daqui o menino vivo aqui. Chame o soldado, corta ele no meio. Corta o menino vivo no meio e dá metade para cada uma. Quando ele falou isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, que sabedoria. Esse aí é o mais sábio, imagina um povo pensando, né? O povo pensando, esse aí é o mais sábio da terra? Esse é o rei que Deus deu sabedoria, mandou cortar o neném no meio, que sabedoria é essa? Ficar cada uma com um pedaço de filho. Ele disse, corte pelo meio. Quando ele falou, corte pelo meio, aquela que estava com o neném no colo, que não era a mãe, disse, pode cortar. Quando ela disse, pode cortar, ela trouxe a resposta que Salomão queria. Por quê? Porque ela disse, pode cortar, não porque ela queria o filho dela de volta. Não, você não entendeu. Quando ela trocou os nenês, ela não estava querendo ter um filho para ela. Ela só estava querendo que a outra sentisse a dor que ela sentiu. Então ela disse, pode cortar, porque para mim tanto faz. Eu já perdi o meu. A minha busca não é por ter um filho agora. Eu não tirei seu filho para que eu tivesse um filho. Porque eu não tenho nada que faça trazer meu filho de volta. Eu tirei o seu filho para você sentir a dor que é perder o filho. Quando ela falou, pode cortar. E aí em seguida, a mãe verdadeira disse assim, ó, não corta, rei. Dá para ela. Dá para ela, mas não corta. Não mata o filho. Meu Deus. Esse é um amor entranhável. Esse é um sentimento de mãe. Ela disse, eu prefiro ver meu filho vivo com outra mãe do que perder meu filho para sempre. Quando ela diz, não corta, dá para ela, o Salomão, aleluia. Salomão olha para todo mundo e diz, ó, pega esse neném e dá para a mãe dele, porque essa é a mãe de verdade. Parecia uma loucura dizer que corta a criança no meio, mas era a loucura necessária para que a verdade aparecesse, a justiça se estabelecesse. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, porque ele fez justiça. Você acha ainda que precisa de sabedoria? Você acha ainda que sabedoria é coisa para monge? É para você viver decisões corretas, decisões com justiça. Vai cair na sua mão decisões para você tomar e você pode fazer justiça. E fazer justiça não é brigar, não é matar ninguém. Fazer justiça, alguns chamam de justiça o que é vingança. Não confunda justiça com vingança. Fazer justiça não é fazer o outro sentir dor. Meu irmão, eu sei que dói. Eu vou falar agora é forte. Eu sei que é forte. Talvez você conheça até alguém e pode até se magoar com o que eu vou dizer. Mas não se ofenda, não se magoe. Mas no caso de algo que aconteceu, que muitos filhos morreram numa boate aqui na cidade vizinha, quando alguns pais disseram, eu quero justiça, eles não queriam justiça. Você não pode pegar agora a dor que você sentiu de perder um filho e querer fazer que um pai de família se separe dos filhos dele também. Por conta de um acidente. De uma situação que não tem culpados. Quantas falhas você já cometeu no trânsito? Sabe, no trânsito? Está de carro, você piscou, você pegou o celular e você foi livre de fazer muita bobagem. Quantas vezes você teve que puxar o volante porque pegou no sono? Podia ter matado alguém. E essa pessoa podia pegar e dizer, eu quero justiça. E provar diante da lei que foi homicídio doloso, quando há intenção de matar, e colocar você na cadeia, só pelo fato de ter perdido alguém e querer ver você perder também. Então cuide para não confundir justiça com vingança. Pessoa sábia, fazer justiça é ser justo, é ser correto, não é buscar se cobrar de algo que aconteceu. Aproveitei o gancho aqui para trazer um conselho. Mas Salomão era sábio. Ele fez a resposta aparecer. Sabe, a pessoa mais sábia nem sempre tem a resposta pronta.
Porque Jesus era colocado em teste. Toda vez que o religioso chegava perto dele, ele fazia umas perguntas cabulosas. Olha, chega um dia e fala, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele já tem guardado. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Aí o sábio, então, o fariseu, quem é o meu próximo? Essa pergunta é forte, porque os judeus, eles tinham um povo eleito, que é o povo de Israel. Os judeus eram um povo eleito, então, para eles, o próximo era eles. E quem estava já em Samaria, que era a cidade vizinha, já não era o próximo mais. E Jesus veio para dizer que ele veio morrer por todos. Ele veio trazer todos os povos, judeus e gentios. Então, ele pergunta, quem é o meu próximo? Naquele momento ele queria deixar Jesus na parede. Quem é meu próximo? Jesus podia dizer, olha, são todos. Se ele falasse todos, ele ia ser acusado viamente, sem piedade. Se ele falasse o próximo é o judeu, ele estava negando o evangelho. Então sabe o que ele diz? Havia um homem que estava numa estrada, de repente foi saqueado por ladrões. Aí ele começa a contar a parábola do samaritano, do bom samaritano. E ele não dá a resposta. No final ele diz que o levita, o sacerdote, homens importantes para os judeus, passaram de largo e um samaritano tratou o homem, colocou azeite, vinho nas feridas, deu água para ele, levou para uma estalagem e disse para o dono da estalagem, quando estiver pronto, eu venho aqui e pago o que ele gastou. E foi isso que ele fez. Aí ele acaba a parábola do bom samaritano e ele faz a pergunta, para você, quem é o próximo? Então, nem sempre o sábio é aquele que tem a resposta pronta, mas é aquele que faz o outro descobrir a resposta. Jesus era assim. Salomão podia dizer, olha, ele podia fazer uma pergunta, duas, e essa aqui é a mãe. Mas ele disse, não, vamos fazer um negócio, corta o filho aí. Quando ele fez aquilo, ele não ia cortar a criança de verdade, ele só fez com que a verdade aparecesse. Você precisa dessa sabedoria. Vamos lá então? Como faz para ter sabedoria, para buscar sabedoria, para acessar sabedoria? Primeiro, tema o Senhor. Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1:1. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Segundo, aprenda a ouvir conselhos que prevenirá de quedas. Provérbios 19:20. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Provérbios 10:17. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Ou seja, sábio é aquele que ama a repreensão. Não só tolera, suporta a repreensão. Não fica bravo só. Não, ele ama a repreensão. Ama ser corrigido. Porque quem é sábio, ele aprende com a história, com mentoria, com conhecimento. O inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. O mentor é quem te ensina sem dor. Então, peça a Deus. Tiago 1:5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e Ele lhe concederá. Peça sabedoria e busque. Glória a Deus. A sabedoria é alguém. Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11 profetiza Jesus, dizendo que ele é a própria sabedoria.
Colossenses 2:2. Faça isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer ser sábio? Siga a Jesus. Siga a palavra de Deus. A palavra virou uma pessoa. Siga Cristo. Ele é a própria sabedoria. Você pode ter sabedoria para tomar uma decisão, ou pode ser alguém que tem um relacionamento com a própria sabedoria. E como Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você vai ver decisões sábias sendo tomadas por você e você nem tinha condições de fazer isso. Mas graças a Jesus, graças a Deus, você conseguirá. Graças àquele que vive em você. Eu desejo para você que você consiga construir uma vida baseada em decisões sábias. Que você ensine os seus filhos a serem pessoas sábias. Que você saiba gerir cada situação com sabedoria. Que você seja conduzido por Deus e aquilo que Ele te der, você administra. E a partir do momento que você administrar, isso produzirá mais. A sabedoria te fará produtivo. Em nome de Jesus eu te peço, faça isso, se entregue. Peça a Deus e busque. Deixe a sabedoria fluir de dentro de você. Amém? Vamos orar? Encerrando a série hoje, do nosso devocional, sabedoria. E essas 3 lives vão para as plataformas digitais, Spotify e também para o YouTube. Depois você pode ter acesso. A partir de amanhã, então, vai estar o esboço, vai estar no grupo exclusivo do WhatsApp lá. O link está na bio. O esboço, as anotações que eu faço, coisas particulares, eu compartilho em PDF com aqueles que vão estar no grupo para ler. Tem outro esboço que vai ser lançado, que é o da série anterior. Então, para chegar aí para você. Eu estou no mês mais conturbado da minha vida, meu irmão. E mesmo assim nós vamos dar conta, vai dar certo. Deus vai dar força para a gente. Deus te abençoe, Deus te conduza. Vamos orar. Pai, a tua presença nós estamos te agradecendo por tudo que o Senhor é e tens feito em nós, através de nós. Pai, nós vamos viver com sabedoria, porque nós temos a Ti em nós. Nós temos a Tua palavra dentro de nós. Nós vamos acessar o que o Senhor nos deu. Então eu digo, eu acesso a sabedoria para tomar decisões, para falar corretamente, para deixar de fazer, para desistir de algumas coisas que precisam sair e para não desistir daquilo que o Senhor me chamou para ser, para fazer. Nos próximos dias, Pai, tudo que eu peço é sabedoria, porque todo o resto virá a partir disso. Eu tenho certeza. Tu és a minha prioridade, Pai. Tu és a minha prioridade. E se existe uma coisa que eu quero fazer, é não estragar esse tempo, não perder meu tempo. Não quero. A tua palavra diz que os dias são maus, eu preciso remir o tempo. Eu preciso de muita sabedoria para criar meu filho, meus filhos, para orientar pessoas, para ensinar, para abraçar. Sabedoria para ressignificar o meu passado, o que passou e o que está por vir. Em nome de Jesus, Pai querido, nós viveremos para Ti. Eu assumo esse compromisso, que hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém.